A partir de agora, na Rádio New Life FM, começa o programa Dr. Vinícius Responde, sua revista eletrônica sobre saúde e bem-estar. Dr. Vinícius Responde. Ouvinte no Divã. O ouvinte poderá enviar perguntas por mensagens, WhatsApp, texto, e-mail ou telefone. Participe você também. Ouvinte no Divã. Olá, meu amigo, olá, minha amiga, como vai? Tudo bem? Estamos aqui mais uma vez, um sábado abençoado, porque estamos falando sobre nós, estamos falando sobre saúde, estamos falando e contemplando a casa do nosso espírito, nosso corpo, a nossa alma, a nossa vida, o jeito da gente viver. E aí então, tendo a oportunidade de comungar sobre o mesmo assunto, a nossa felicidade. Porque para nós sermos felizes, precisamos estar bem com a gente mesmo, precisamos estar bem com as pessoas, precisamos estar bem com o nosso corpo. Então, mais uma vez, esse encontro de 1 hora, falando sobre três temas: saúde mental, saúde física e saúde social. Muito bem, esta semana falamos sobre transtorno obsessivo compulsivo. E aí nós falamos na quinta, nós falamos na sexta. Foi um sucesso de perguntas aqui para nós, estamos cheios de perguntas. Ainda vou discorrer um pouco sobre esse tema aqui hoje com a gente. E também agradecer a oportunidade do que aconteceu no sábado. Que legal! Todas as pessoas inscritas compareceram e tivemos aí os cursos que são relacionados aos temas que vocês já sabem que são abordados no programa: reconciliação de casais, autoestima, emagrecimento. Então, assim, muito obrigado. O pessoal fez investimento aí no valor de R$50, ficou muito contente, teve coffee break. E assim, se você quiser se inscrever para os próximos cursos, por favor, mande mensagem para nós, 11 99363 9011. Não temos datas ainda definidas, mas assim que abrir a agenda, nós entraremos em contato com o pessoal que solicitou. O pessoal saiu bem contente, saiu feliz, e para mim também foi uma felicidade, porque todos eles foram oriundos da Rádio New Life e assim foi o dia inteiro de programação. Muito obrigado, viu? Bom, vamos lá. Ainda em relação à questão do TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, chegaram perguntas para nós aqui em relação a essa situação. Então, só retomando o que é TOC, né? Porque nós já falamos na quinta e na sexta-feira, estamos trazendo para o programa as perguntas, né? No sábado. Então, como é que funciona? Nas quintas e nas sextas-feiras, nós mandamos o tema. Explicamos um pouco sobre o tema. Pessoal, elabora as perguntas que vão montar o programa do sábado, né? Que é o nosso momento aqui agora, sobre este tema. E aí, então, o que é TOC? O transtorno obsessivo compulsivo é uma doença mental crônica, é um transtorno psiquiátrico, faz parte dos transtornos de ansiedade e se manifesta pela presença de sintomas que nós denominamos obsessões ou compulsões. Mas o que é a obsessão e a compulsão? Transtorno obsessivo compulsivo é uma doença mental crônica que faz parte do transtorno de ansiedade. Então, o que significa isso? Significa que quando eu tenho um sofrimento, eu posso transferir esse sofrimento a uma mania. Então, eu vou ter uma mania de lavar as minhas mãos, eu vou ter uma mania de deixar as minhas roupas todas alinhadas do verde para o preto. Eu não vou usar nem verde nem preto. Pronto. Eu não vou andar em alguns cômodos da casa porque eles são contaminados. Chegando mais perguntas. Eu não vou andar em determinadas ruas. Eu não vou pegar notas na minha mão porque elas são contaminadas. Eu não vou ficar com notas na minha carteira com terminação 7 ou 6.
Então são obsessões, são compulsões para alívio de sofrimentos inconscientes. Por isso é importante você fazer análise, por isso é importante você se descobrir. E aí, como eu sempre digo, se você conhece pessoas ou se você tem esse tipo de sofrimento, mas não sabia, porque quando você vai no médico, muitas vezes não há tempo hábil para esse diagnóstico, né? Muitas pessoas que têm esse transtorno não foram diagnosticadas porque se sabe pouco, apesar de nós termos aí incidências de mais de 300 anos atrás em relação ao transtorno obsessivo, virou moda a partir dos anos 80 e já morreu. Transtorno obsessivo ninguém fala mais, porque as doenças elas são de moda, é o que a televisão vende, é o que o rádio vende. Então, tem tudo esse condicional, né, pessoal? E aí chegaram perguntas aqui para nós, né? A Giovana pergunta: Dr. Vinícius, o toque se manifesta sempre da mesma maneira? Vou responder. Giovana, há várias formas do toque se manifestar. A mais comum é aquela na qual as compulsões aparecem relacionadas a obsessões. Mas ela pode, Giovana, ocorrer no indivíduo que apresenta essa obsessão ou compulsão, ou seja, uma pessoa apenas ter os pensamentos sem fazer nenhum ritual para aliviar, ou ainda aquela que tem que fazer algo para se livrar de um incômodo, muitas vezes físicos, e não de um pensamento ou imagem. Ou seja, tem muitas pessoas que têm, mas não manifesta, por medo, né? Às vezes até por não ter condições sociais para isso, né? Pessoas autoritárias. O grande problema, pessoal, é que assim, o toque, ele gera demissões, ele gera separações, né? Ele gera individualismo, essas pessoas elas são muito sozinhas, né? Mesmo acompanhadas. Tem mais uma pergunta aqui. Dr. Vinícius, os sintomas de toque só aparecem em ocasiões ruins? Quem perguntou não deixou aqui a possibilidade de nós sabermos quem, né? Foi um anônimo. Estou respondendo. É muito comum o comportamento aparecer, ou ainda reaparecer em períodos estressantes da vida. Ou, por exemplo, de mudanças, né? Que às vezes não quer dizer que é ruim. Pode incluir até momentos alegres ou de mudanças positivas, porque também gera um desconforto, né? Você sai da sua zona de conforto. Em geral, qualquer mudança é complicada para quem tem o toque, mesmo quando a boa para a pessoa está aparecendo. Jean Pierre de Osasco pergunta: Dr. Vinícius, o que acontece no cérebro de quem tem toque? Jean, o toque é um transtorno mental que tem base neurobiológica, ou seja, atinge o neurológico e o biológico. Essas alterações do funcionamento cerebral podem provocar sintomas de toque. Um exame, por exemplo, de tomografia computadorizada no cérebro, mais sofisticada, que nós podemos chamar de PET, tem mostrado que o consumo de glicose em algumas áreas são mais evidenciados, ou seja, ali há um sofrimento. Áreas cerebrais estão geralmente aumentadas, aonde indica provavelmente um funcionamento em excesso. Este excesso de funcionamento tende a diminuir durante o tratamento medicamentoso, como também mediante a terapia comportamental. Só para vocês entenderem, as nossas células neuronais, elas usam oxigênio e glicose. É por isso que nós falamos, né, para os estudantes, antes de fazer uma prova, né, olha, consome um chocolate, né, respira fundo, porque é oxigênio e glicose. Se tem algumas áreas que estão gastando mais energia no cérebro, ali há sofrimento, tá? Tem mais uma pergunta aqui, ó. O Pedro pergunta: Dr. Vinícius, quais as possíveis causas do toque? Pedro, as pesquisas da causa se concentram na interação dos fatores neurobiológicos, por exemplo, com influências ambientais. Acredita-se, Pedro, que as pessoas que desenvolvem o toque, elas têm uma predisposição biológica a reagir de forma acentuada ao estresse. Estudos genéticos do toque e de outras condições relacionadas poderão, algum dia, possibilitar definir genes que predispõem ao surgimento do toque. Eu acredito nisso. Estudos genéticos recentes associados às pesquisas de anormalidades neurobiológicas
em portadores de TOC têm sugerido que quando um caso de TOC em relação a membros da família ser afetados, que seja também sugestionado a outras pessoas, ou seja, é muito comum na família ter várias pessoas que tenham a mesma disposição, tá? Bom, tem mais uma pergunta aqui, a Andresa, ela pergunta: Dr. Vinícius, devemos tratar o TOC? Olha, Andresa, experientes concordam que um tratamento ideal inclui medicação, terapia comportamental, educação, que é o que está acontecendo aqui. É um programa de rádio? É, mas é um programa de educação, onde você se identifica ou você identifica no outro. E aí fala, olha, escuta tal programa, né? Olha, eu ouvi o Dr. Vinícius falando no rádio ou na internet, você coloca lá no YouTube, Dr. Vinícius Responde, tem todos os nossos programas. E aí a pessoa, às vezes, ela não quer ouvir de um parente, né? Um parente é concorrente, né? É o filho, o pai, a mãe. Então o que acontece? A pessoa, ela pega e ela leva mal. Se ela escuta no rádio, ou se ela vê um programa, você mandou ali no WhatsApp um link e tal, a pessoa sozinha, ela vai chegar a essa coisa. Esse condicional de conselho, gente, se o conselho fosse bom, a gente vende isso. É mais velho que andar pra trás. Então, vamos levar isso em consideração, né? Às vezes a pessoa precisa de um toque, no sentido, toque literalmente, né? No sentido dela chegar às conclusões sozinhas. É isso que nós fazemos em terapia, é isso que eu faço no consultório, né? Eu não sugestiono, eu não dou conselho. A pessoa, ela descobre sozinha. Aliás, isso é prerrogativa da análise. É claro que com o envolvimento com o paciente, eu acabo sugestionando de alguma maneira, falando, né? Meus pacientes sabem disso, eles estão ouvindo o programa, não adianta eu mentir, né? A gente acaba, o envolvimento, né? É um envolvimento amoroso. A pessoa que me procura, ela sabe que ela vai encontrar também um colo. E assim, tá aqui, eu já deixei várias vezes claro, né? O meu amor, a minha carência em relação a transferir isso para o trabalho. Então, é claro que a pessoa vai perceber essa amorosidade. Você que vem acompanhando os nossos programas aqui na rádio, consegue observar isso, né? Então, de alguma maneira você acaba sugestionando. Só que o Dr. Vinícius, ele não é teu irmão, ele não é teu pai, né? Ele não é teu tio. Ele é um profissional. Uma hora você vai entender que ali acabou, né? Tem que pagar pra fazer a terapia, né? Por mais que eu queira estender assuntos das perguntas que chegam aqui, não são todas as perguntas que eu consigo responder. Então, assim, existe um limite com a família, né? Com laços de consanguinidade, de afetividade, de amorosidade. Muitas vezes não tem esse limite. E aí é que é o grande problema da situação. As pessoas, elas usam sobre isso, né? Então, essa é a questão. Tem mais uma pergunta aqui. O Jailton pergunta: é comum a presença de outras doenças associadas ao TOC? Jailton, sim. A isso damos o nome de comorbidade. Existem também transtornos que se assemelham ao TOC, por também apresentarem alguns comportamentos repetitivos. E a isso damos o nome de transtornos do espectro obsessivo compulsivo. Fazem parte desse espectro a tricotilonomania, que é aquela situação de arrancar os próprios cabelos e pelos, por exemplo, do corpo de maneira recorrente, né? Tiques, síndrome de Tourette, né? Que são transtornos amórficos de motores ou vocais, aquela pessoa que ela sempre fala, né? Tá tom, né? Quer dizer, tá bom, né? Pra você, né? A pessoa, ela usa, né, a boca para poder ter um tique, né? Para poder usar isso como uma forma de chamar a atenção. E isso entra dentro do condicional, né? Aí tem outros transtornos também, como por exemplo a questão da aparência física, anorexia, bulimia, que nós já falamos em outros programas, que são transtornos. Foi enviado perguntas para nós aqui na quinta e na sexta-feira. Fizeram perguntas em relação à sexualidade também. Muitas vezes a nossa sexualidade, atos masturbatórios ou excessivos, vontades exageradas de fazer sexo, estão relacionados ao transtorno de obsessão e compulsão e ao sofrimento. Então o indivíduo, ele sofre e aí
para aliviar seu sofrimento, ele vai lá no banheiro, lá dentro da empresa, se masturba toda hora, todo mundo começa a comentar, nossa, vai no banheiro de novo, né? E fala ali no pé de orelha. Chegou uma pergunta aqui para nós, já vamos responder. Então, assim, dentro desse contexto, o grande barato da coisa é você observar-se, né? É você chegar a algumas conclusões em relação a você mesmo, né? Porque são mecanismos de defesa. Eu tô sofrendo e eu quero aliviar isso de alguma maneira, tá? Ó, a pergunta que chegou aqui agora, tá? A Maria Elizabeth pergunta: além dos profissionais de saúde, alguém pode ajudar? Sim, claro, Maria Elizabeth. A família, os amigos, né? A esposa, o esposo, os filhos são fundamentais no tratamento do toque. É importante que as pessoas saibam que quem tem toque não está assim porque quer. Está provavelmente sofrendo e não sabe outra forma de resolver sua situação e dizer que tem que ser feito em menor sentido. Pressionar, criticar também não ajuda. Procure, gente, incentivar de qualquer forma de habilidade que você tenha. É importante olhar e valorizar as coisas que o portador tem conseguido fazer e não o contrário. Em geral, quando há alguém com toque na família, todos os membros da família são de alguma forma afetados. Assim, é muito importante que todos procurem ajuda, principalmente os mais próximos. Esta ajuda pode ser por grupos de apoio, familiares, associações de orientação familiar, terapia familiar ou até mesmo uma terapia individual. Tá bom? Então, eu quero deixar aqui para vocês, finalizando este bloco, aí a oportunidade de vocês mandarem perguntas no número 11993639011. Eu estou à disposição de vocês para que vocês possam de alguma maneira se manifestar, perguntar. Você que não quer passar em terapia, não tem problema, estamos aí à disposição. Eu estou vindo para o rádio justamente para isso, para atender você gratuitamente, né? Para poder falar para você e que isso possa servir para outras pessoas, tá bom? Tem 2 recados aqui. O William, ele pede, tá? Para quem viu ou já ouviu falar do pai que desapareceu há alguns anos atrás. Ele se chama Armando, tem apelido de Deca, tá? Ou Inter. E aí, se você já ouviu essa pessoa, né, já ouviu falar dele ou já viu, por favor, entre em contato aqui com a rádio, tá bom? No número 11993639011. Também você pode mandar a sua mensagem. Ele sempre veste camisas do time do Palmeiras. É um senhor aproximadamente de 50 a 60 anos de aparência, tá certo? Então ele tá desaparecido. Se você o conhece, senhor Armando, por favor, entre em contato. O filho está aflito, com saudade do pai, tá? Valdemir também deixa uma mensagem aqui. Você que quer alugar baratinho para ir passear lá na Praia Grande, e fazer, ou que seja 2 dias, ou um bate-volta, ou ficar uma semana, ele aluga por até R$50 apartamentos, kitnets na Praia Grande, na cidade do Oceano. O telefone dele é 99258-4348. 99258-4348. E aí, então, agora vamos para o nosso próximo bloco, falando sobre saúde física. Beijão, até já! Exclusivo, ouvinte no divã. Doutor Vinícius responde. New Life FM. Ouvinte no consultório. Ouvinte no consultório. Vamos lá, meu amigo, minha amiga, agora para a segunda parte do programa, falando sobre saúde física. Ouvintes no consultório. A Elaine Cristina, ela pergunta: Doutor Vinícius, estou há 9 meses tentando curar uma tendinite no tendão de Aquiles e que agora se transformou em uma tendinopatia e bursite. Não consigo mais correr. A dor é crônica. Sinto ao caminhar. E a minha pergunta é: tem opção de fazer spinning, musculação, pilates ou academia?
Essas atividades não virão a me prejudicar por estar forçando a panturrilha que está ligada ao tendão? Ou, a seu ver, tenho que ficar parada sem atividade física até a inflamação acabar? Muito obrigado. Tenho gostado muito do programa. Eu é que agradeço, Elaine. Bom, querida, mais uma vez, eu quero falar que quando a gente fala de lesão, nós estamos falando de dor. Fundamentalmente, separar as duas coisas, principalmente em processos mais longos, pode ser demorado. Como você disse, a dor é crônica. Isso quer dizer que há muitas alterações na percepção da dor que a lesão propriamente está nos contando. Isso também quer dizer que possíveis exames de imagens, de tendinites, de bursites, não representam o quadro de dor e de limitação. Ou seja, a dor pode ser referida de outro local e muitas vezes o alívio e o tratamento da dor farão manter as alterações nas imagens. Essa opção que citou exercem menor movimentação da panturrilha, mas podem agravar a dor, principalmente se houver sensibilização na mesma, lá na batata da perna, né, na panturrilha. E não há um impacto de contato com o solo, como na corrida, que transfere energia para os ossos e os tendões, inclusive no tendão calcâneo, que eu não acredito que tenha uma tamanha inflamação que justifique sua dor. Isto é, aguda, com coleção, com junto ali, infiltrações, inchaço, edema. Tá certo? Então eu espero ter respondido a sua pergunta. Agora, você pode, dentro do contexto da fisioterapia, você pode fazer banhos de água quente, né? E depois ir tendenciando e contrastando com o quente e o frio. Então você coloca um balde de água quente, um balde de água fria, coloca os pés, se tiver um balde grande até o joelho, bem interessante, tá? Você pode também usar uma malha de compressão, uma meia daquelas bem apertadas, que possa comprimir a região e dar estabilidade, né? O que eu quero é que você não pare de fazer a atividade física e quando sentir a dor, pare. Então, assim, não aconselho você a se matricular em academias neste estado. Aconselho você a fazer caminhadas e alternando, escaldando os pés, deixando as pernas levantadas para a circulação melhorar bastante, tá? Existem várias técnicas como spiral taping, que são os esparadrapos que são colocados na região, eu coloco no consultório. Magnetoterapia, que também a gente pode colocar no consultório, a própria acupuntura, né? Existem algumas pomadas à base de cânfora, que é muito legal para você poder massagear sem muita pressão. Então isso aí vai te ajudando também, tá? Está inflamado, o repouso ele é interessante, mas um repouso parcial, tudo bem? Bom, ainda sobre o tema de corridas, João Luiz Moura, ele faz uma pergunta: doutor, corro já tem 3 anos e atualmente estou com uma dor embaixo do pé direito, perto dos dedos. Essa dor tende a incomodar a partir dos 6 e o 7º quilômetro. No início começa com uma queimação, até ficar com uma dor aguda. O que deve fazer para tratar? Bom, João, primeiro, obrigado. Dores nessa região do pé precisam de atenção especial, pois podem ser um processo ósseo, desde uma artrite por traumas repetitivos ou caos mais sério, como fratura de estresse, além de dores de músculos que estão bem internos do pé. Antes de tratar, precisa realizar exame de imagem, com uma ressonância magnética, tá? Para você ter um diagnóstico. E aí, então, a gente pensar em um tratamento. O que é muito interessante é eu pedir para você não forçar a região, observar, né, e talvez até pensar em correr 5 km, não 6 e 7, né? Gostaria muito de saber se na caminhada você sente isso também, e daí alternar, quando começar a doer, você caminhar. Mas o que eu peço, não só para você, mas para todas as pessoas, a dor é a limitação. É uma campainha, é um alarme que Deus deixou para nós, para que possamos, de alguma maneira, respeitar e limitar. Tudo bem? O Tiago me pergunta: doutor, sinto dor no ligamento da virilha direita, junto ao osso do quadril. Qual a causa e qual o tratamento? Tiago, obrigado.
Essas dores são comuns em corredores de rua. Estávamos falando de corrida agora há pouco. Elas são mais observadas em quem faz corrida ou aventuras em ladeiras que exigem muito dos músculos adutores da coxa, que são os músculos da virilha, aqueles internos. Jogadores de futebol têm muito isso. O tratamento vai passar pelo diagnóstico que vai envolver boa história clínica, exame físico e exame de imagem, tá? Muito interessante. Agora, tome muito cuidado, porque essa região, ela é uma região que ela acomete vários músculos, a inserção dos músculos da perna e os músculos também do abdômen. Então, assim, é difícil o tratamento. Geralmente, o que se pede é muito repouso, e é uma dor que, se você não mudar o tipo de treino, ela vai trazer para você algumas consequências, e inclusive limitações mais severas do que a que você está tendo até agora, tá? Então, tome muito cuidado com tudo isso. Em relação à questão fisioterápica, acho bem interessante você usar gelo na região, e aí você vai ter uma diminuição da inflamação, ok? Bom, pessoal, ainda sobre esse tema, mais uma pergunta. O Dirceu pergunta: Dr. Vinícius, tenho 38 anos, sou técnico de operação, sou hipertenso e comecei a correr há pouco tempo, mais de 3 anos, buscando uma melhoria na minha qualidade de vida. Venho de uma família de hipertensos e a vida sedentária que eu levava aos 34 anos e pesando 94 quilos me colocaria num caminho sem volta e muito perigoso. Graças à corrida, tive uma melhora significativa na minha vida e hoje me orgulho da pressão arterial controlada, disposição e condição física de uma boa e excelente atuação. Com 80 quilos, ele coloca aqui para nós. Bom, meu projeto para 2015 é correr as 4 provas que estou me propondo, que é a volta da Pampulha. Olha que legal, ele não coloca aqui de onde ele manda a pergunta, né? Quando vocês mandarem pergunta, por favor, eu peço para que vocês coloquem a cidade, né? Talvez eles tenham já nos acompanhando no YouTube. Bom, tenho sentido muitas dores no calcanhar e na planta do pé, principalmente ao acordar. E aos pés, no chão, colocando, sinto dor. Fora isso, me incomoda um pouco, às vezes, para andar. Durante os treinos de corrida, a dor ameniza, mas pouco a pouco terminando, sinto as dores e aí o que acontece? Pontadas. Aonde? Nos calcanhares. O que pode ser? Quais tratamentos indicados? Bom, Dirceu, parabéns por muitos motivos. Primeiro, por estar procurando a gente, parabéns por ter perdido peso. E a sua iniciativa, claro, né? Muito boa, melhorou o estilo da sua vida. E você já viu resultados. A perda de peso diminui realmente a pressão arterial. Só que aí, então, né? Seu quadro é clássico de fascite plantar, condição dolorosa, chata para tratamento. Envolve um bom diagnóstico da inflamação e a sua extensão. Avaliação da pisada e da descarga no peso do pé. Para posterior tratamento, alívio das pressões, com palmilhas, a medida para correção ou outros fatores. Em muitos casos, a dor arrastada precisa ser tratada também. O que eu quero dizer é o seguinte, para o Dirceu e para todas as pessoas que estão nos ouvindo, que está fora de peso e que pretende começar a caminhar, começar a correr. Primeira coisa que precisa ser avaliada, você que está muito fora de peso, com índice de massa corpórea classificadamente alta, precisa, primeiro, de um acompanhamento. Precisa passar pelo menos com uma consulta com um profissional da área de saúde dentro do condicionamento físico para que você inicie suas atividades. Por quê? Uma vez que você toma a medida de perder peso caminhando e correndo, no caso dele, ele estava fora de peso e se propôs a correr, parabéns para ele, metabolicamente, né? O corpo vai responder positivamente. Só que aconteceu lá, ó, inflamou os tendões, muito provavelmente, né? Se ele persistir daqui a pouco, até por proteção, essa inflamação ela vai começar nos joelhos, no quadril, né? E aí então, partindo desse princípio, tem um histórico. Por quê? Muitas pessoas tentam, e conseguem emagrecer, mas ganham de brinde, o quê? Fasciite plantar, artrose de joelho, artrite, bursites, por conta de todo o desgaste nessa trajetória da perda de peso. A passo que você
pode, se está fora de peso, fazer atividades em água, descarregando o peso de outras formas, inclusive utilizando, por exemplo, uma palmilha já prescrita por um fisioterapeuta ou por um fisiatra, e aí então você conseguir chegar a esse condicional. Existem muitas atividades aeróbicas que facilitam o processo de emagrecimento, mas não com o custo de você estragar o teu organismo. Então, como eu separei bastante perguntas em relação à corrida, vou deixar algumas coisas esclarecidas sobre a corrida. Tá? A corrida é uma competição de velocidade, compete resistência. Quando você pensa, por exemplo, em competição, nós estamos falando que essas pessoas elas se prepararam para correr. O esporte que mais faz você perder peso é a corrida. Então, nós definimos um dos 3 meios de transporte humano, andar, marchar ou saltar, misturado dentro desse contexto. Então eu vou utilizar muito do meu organismo e com muito impacto. Tá? O nosso organismo, ele é um organismo que ele foi preparado para correr. Em alguns momentos, quando nós colocamos este organismo para correr 10 quilômetros, 15 quilômetros, ele não está preparado, ele não foi feito para isso. Então, para isso, nós nos preparamos e aí, então, levamos a cabo a ideia de correr. É um dos exercícios mais recomendados por profissionais de saúde, como já falei, para bem-estar físico e mental. Essa atividade ela é completa, ela envolve praticamente todos os músculos do corpo, aumentando o ganho de massa muscular e a queima de calorias, como já disse. Mas para começar a praticar essa modalidade, como já disse, é necessário analisar o estado físico, o peso, saber se essa pessoa é fumante, pois dependendo do caso, o correto é iniciar de uma forma com menos resistência e aí então utilizando a caminhada. Não se deve ter como base amigos, sua velocidade e tempo de corrida, pois cada pessoa possui um ritmo diferente e está num estado clínico diferente e que sempre deve ser respeitado, inclusive para que haja menos danos à saúde e aí a gente ter mais benefícios do que danos. O exercício ele pode ser iniciado com leves caminhadas, pessoal, de aproximadamente 40 minutos e aos poucos ir aumentando o ritmo. E pode ser feito, por exemplo, em parques ou na rua, mas sempre com roupas confortáveis, tênis de boa qualidade, para subir o desempenho e evita futuros problemas. Uma coisa eu quero dizer: nessa vida a gente não ganha todas. E vocês vão pagar o preço da escolha da modalidade da atividade física que você pretende. Pode ter certeza disso. Então, partindo desse princípio, vamos fazer isso de uma maneira bem orientada. Então vamos falar um pouquinho sobre essa questão da corrida e um pouco da fisiologia, o que acontece realmente no nosso organismo. Uma adaptação básica, gente, que ocorre no nosso corpo, induzida pelo treinamento, a resistência, por exemplo, em relação, quando nós estamos falando de um treino de resistência, que é a corrida, é as fibras dos músculos. Há um aumento significativo que ocorre na capacidade de produção de energia aeróbia e, consequentemente, os carboidratos e as gorduras são mais facilmente metabolizados. O exercício de correr aumenta a oxigenação das fibras musculares. Portanto, quanto estas estão em atividades, o fluxo sanguíneo ele aumenta e é isso que faz com que a gente possa ter mais oxigênio e uma melhor metabolização. Como nós estamos falando de vários órgãos que estão envolvidos com este impacto do correr, nós vamos ter ação em todos eles durante a corrida. O músculo, quando adaptado ao treinamento, ele utiliza a melhor reserva de energia. Um aumento na captação de oxigênio do sangue, a alteração do metabolismo energético, contribui para a melhora do desempenho dos treinamentos. As adaptações musculares são induzidas especialmente nos grupos musculares exercitados e são mantidas quando a atividade ela é contínua. Porém, gente, quando tal fato não ocorre, ela é desativada. Tanto a intensidade como a duração são fatores determinantes para a adaptação destas musculaturas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você corre,
você induz para dentro das fibras musculares, como já disse, oxigênio, glicose e inclusive vitaminas que ficam acopladas dentro desta musculatura, contanto a resistência do organismo. E aí fazendo com que você possa melhor utilizar isso em outros momentos quando tiver necessidade. Agora, qual é a diferença das pessoas treinadas e as pessoas não treinadas a fazer esse tipo de atividade, como por exemplo a corrida? De fato, quando nós comparamos os indivíduos treinados e os não treinados, os sinais das fibras musculares treinadas que podem acelerar o metabolismo durante o exercício estão atenuados. Então isso quer dizer que quanto mais eu tenho massa muscular, e aí vamos pensar lá, eu vou ganhar muito mais massa muscular nas pernas, né, do que nos braços, apesar de nós movimentarmos, como já disse, o corpo inteiro, inclusive os braços na corrida. Então assim, é óbvio que essas pessoas, elas vão conseguir metabolizar mais durante o exercício, e aí eu vou ter queima de carboidrato, queima de glicose muito mais rápido, tá? Então essa é a grande diferença. Quem treina correndo consegue destruir, acabar ali, né, com aquelas calorias ingeridas a mais, muito mais rápido do que você pode imaginar. Tá? Agora, a pessoa que ela não consegue fazer isso é aquela pessoa que ela está sedentária e que não, comparando a pessoa que corre e a pessoa que não corre, né? Ela vai queimar muito, vai demorar muito mais para poder queimar, né, dentro desse contexto. Chegou uma pergunta aqui, a Fátima Aparecida, ela pergunta: Dr. Vinícius, devemos correr em jejum? Isto é interessante, ouvi falar disso num rádio, inclusive, e também numa revista. Olha, querida, um dos lugares comuns do treinamento esportivo é o de que não se deve correr sem nada no estômago. Entanto, diversos atletas profissionais, amadores, saem para seus treinos matinais sem ingerir quase nada. Um suco de laranja, maltodestrina, um copo de água, absolutamente nada. Essas são algumas das opções de quem opta por correr em jejum. Então qual é o raciocínio deles? É simples. Com a barriga leve, a chance de ser mais veloz e não sofrer com dores nos órgãos do sistema digestivo é maior. No entanto, o provérbio saco vazio não para em pé vale para este caso também. Então, o que acontece? O lado positivo do jejum, Fátima, é desaconselhável correr com conteúdo no estômago, porque dá desconforto, prejudica o rendimento e predispõe aquela dor no flanco, tá? Aquela dor do lado. Nada é proibido, correr em jejum, mas é recomendado apenas para corredores avançados. Então, veja só, desde o começo agora dessa segunda parte do programa, com as perguntas que chegaram e me motivaram a falar de corrida, o que nós chegamos à conclusão que é um esporte de alto impacto. As pessoas precisam estar preparadas. Existem muitos resultados a partir da questão do metabolismo para quem quer emagrecer, mas precisa ter um preparo. Tudo bem? Em relação à sua pergunta, pode, mas você precisa estar preparada, inclusive, para poder fazer uma coisa dessa. E tem gente que sai de casa em jejum e não sai para correr. E fala: doutor Vinícius, eu não tenho fome de manhã. Quanto mais vezes você comer, mais acelerado seu metabolismo vai estar. Se nós falamos de um corredor que ele já tem o metabolismo acelerado, imagine o quanto que isso não vai levar em consideração dentro do seu organismo e por conta do processo que é a corrida, a queima calórica e o não ter nada no estômago. Qual que é o lado negativo, né? Como quem corre sem se alimentar usualmente faz um café da manhã para correr, a última refeição em geral foi muitas horas antes. E esta é uma situação em que a disponibilidade do carboidrato no organismo está quase no limite. Então, veja só, vamos pensar, a Fátima perguntou se pode correr sem tomar café, e que ela ouviu falar que isso ajuda muito mais, potencializa muito mais a queima. O que eu estou trazendo? O cara foi lá, dormiu, jantou, né? E espero que ele não tenha jantado e ido dormir, mas ele ficou, o que subentende é que ele ficou muitas horas sem se alimentar. E aí ele acordou de manhã, tomou um suquinho ali básico ou nada e foi correr. E imagina quantas horas mais ele vai ficar sem se alimentar. Agora, o lado negativo é que este indivíduo, ele já ficou muitas horas sem se alimentar, e vai acontecer isso com quem corre e quem não corre. O que vai acontecer?
ele vai para atividade física e o estômago, ele vai receber uma carga de sangue muito grande, vai deixar ele letárgico, vai deixar o indivíduo um pouquinho mais mole. Por quê? Você tomou café e a atenção tá toda voltada pro estômago. E aí ele vai render muito menos na corrida, né? E o organismo vai estar muito mais preocupado em metabolizar o que está no estômago do que ir lá e queimar as gordurinhas que estão localizadas. Mas mais uma vez, queridos, precisa estar preparado, inclusive para poder chegar ao ponto de correr e estar sem esse questionamento aí levado a cabo, que seria talvez se alimentar mal para poder fazer atividade física, né? Querendo obter vantagem. Qual seria a solução? Comer um pouco menos para poder não prejudicar o organismo? Quem não quer comer nada pode ingerir um carboidrato em gel, por exemplo, como um pouco de água, ou tomar 30 gramas de maltodextrina, 30, 40 minutos antes de correr? Olha, eu vou ser muito sincero. Eu não sou especialista em nutrição. Mas não tem como ser fisioterapeuta e indicar atividade física para as pessoas e a gente não falar de alimentação. Eu, em particular, assim como sou favorável ao uso de medicamentos, em último caso, também esses produtos artificiais devem ser utilizados com muitas reservas e com uma prescrição muito atenciosa de um nutricionista. Em particular, a dica que eu quero dar para vocês é a seguinte: não utilizem produtos comprados, não utilizem a feira. Os produtos fora da caixinha podem ser, sim, alvo de muita recompensa ao seu organismo, inclusive para treinos assim um pouco mais fortes. A Tânia de Cotia, da Granja Viana, pergunta se musculação é uma boa opção para emagrecer. Então, eu vou responder para você, querida. Uma maneira simples de assimilar esses conceitos é pensar na relação volume e intensidade, no qual o volume do treinamento ele se caracteriza pelo número de repetições e de séries, a intensidade, a carga, o tempo de execução dos exercícios. Então, tudo isso é que vai fazer com que você consiga queimar mais gordura ou não. E aí, como que fica? Para queimarmos gordura, ou mesmo transformar gordura em músculo, como alguns gostam de dizer, o problema não é tão simples quanto fortalecer ou aumentar a massa muscular. Como queimar gordura, então? Para queimar gordura, a ciência da atividade física recomenda de maneira acadêmica os chamados exercícios aeróbicos de longa duração e intensidade moderada. Nos exercícios, como por exemplo andar, pedalar, dançar, etc., nós aceleramos o nosso motor metabólico que usa como combustível açúcares e gorduras para quem pretende perder peso. Quanto mais gordura e menos açúcar utilizar durante o exercício, melhor para ter resultado, porque aí o organismo vai buscar aonde já está instaurado e não naquilo que você consumiu. É aí que vem aquela questão de não comer para ir correr, mas para isso precisa estar preparado. Tá certo? Então quero deixar claro. Para o indivíduo sedentário é melhor andar e é melhor correr para queimar gordura. O indivíduo que ele já está em atividade e tem se preparado com a caminhada para poder fazer essa nova atividade que seria a corrida, que é bem parecido com andar, mas tem uma atuação muito mais forte em relação a todo o organismo. A quantidade de caloria produzida a partir da queima de gordura será proporcional ao total do esforço físico realizado, gente, o qual é o produto da intensidade pelo tempo. Ou seja, com os exercícios moderados são de melhor tolerância para ser mais prolongados. O resultado é a queima calórica maior. Então, onde que eu estou querendo dizer para vocês que talvez a musculação ela possa deixar o corpo mais modelado, mas não talvez esteja indicada para quem está querendo queimar calorias de uma forma mais rápida por conta de excesso de gordura no organismo. Então, atividades, como já falei, caminhada, dança, pode ajudar bastante nesta empreitada. Só que quero deixar muito claro, o indivíduo que possui maior quantidade de massa muscular adquirida com o treinamento terá melhores condições de aumentar seu gasto calórico.
Isto porque a musculatura, mesmo em repouso, ela é considerada uma massa ativa, auxiliando no gasto calórico total e dando proteção articular para que a atividade possa se prolongar cada vez mais de forma segura e prazerosa. Fechando esse assunto em relação à corrida, em relação à queima de peso, eu quero dizer para vocês o seguinte: quanto mais músculo eu tenho, mais facilidade para perder peso. Então, quanto mais gordura eu tenho, a possibilidade de eu ter menos massa muscular é menor. E aí, então, quanto mais gordura, mais gordura. Quanto mais massa muscular, mais facilidade para eu metabolizar o que eu comi. Então, vai a minha dica final. Se você está fora de peso, comece fazendo atividade aeróbica, com menos intensidade e mais tempo. Então, caminha à vontade. Depois dessa caminhada, com o corpo tá bem quentinho, começa ali a fazer 5 minutos de corrida, depois volta para tua caminhada, transpira bastante. Atividades que você transpire e que você não exerça muita força nem impacto, mas que você fique horas fazendo a mesma atividade. Depois disso, quando você começar a drenar o seu corpo com essa transpiração toda e tudo mais, e você for chegando numa diminuição de peso, vai para a musculação. Fazendo a musculação, pronto, você aumentou a massa muscular e a possibilidade de você nunca mais ganhar aquela quantidade de gorduras de novo vai ser muito grande. Essa é a dica. Então, mande perguntas sobre emagrecimento, sobre atividade física, sobre fisioterapia, no número 11 99363 9011. Também confira no nosso blog, Dr. Vinícius Responde, @blogspot.com.br, ok? E você encontra todos os nossos programas aqui da Rádio New Life, também no YouTube, Dr. Vinícius Responde, aparece tudo lá. Coloca no Google. Nosso endereço é em Cotia, Rua Damasco, número 500, sala 1, ok? Atendemos com fisioterapia, acupuntura e psicanálise. A relação da psicossomática, que seria o seu corpo e a sua mente interferindo no físico. Até para que você possa fazer mais atividades ou menos atividades na questão do bem-estar mental, ok? Então vamos agora para a terceira parte do programa. Dr. Vinícius Responde. Consultório pessoal e profissional. Neste bloco, você tira suas dúvidas sobre perspectivas no campo laboral. Desempregado, desestimulado, você está sem ideias de como empreender ou se preparar para o mercado de trabalho? Agora, consultório pessoal e profissional. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos falar agora sobre a terceira parte do programa relacionada à saúde social. Temos conversado bastante em relação ao mundo corporativo, as atividades no trabalho, a relação com os amigos de trabalho, a relação com os chefes, entrevistas de trabalho, que são perguntas que vocês podem mandar para nós aqui. Tem bastante pergunta ainda para ser respondida, eu peço desculpa, não dá tempo de tudo, mas vamos agora falar sobre um outro tema relacionado à saúde social, que seria a relação com os vizinhos, tá? O Marcelo nos encaminhou essa possibilidade de tema e nós estamos aqui levando a cabo. Então, assim, os costumes de antigamente, como sentar-se com um vizinho à tarde, nos fins de semana, para trocar ideias, receitas ou simplesmente bater um papo, definitivamente mudaram, né, gente? Já é raro hoje conseguir tempo para cultivar boas relações com quem mora do lado de casa, né? Na verdade, assim, a grande diferença, né? A época de antes, parece que ela não está servindo agora em relação à receita. Qual foi a última vez, por exemplo, que você levou ao vizinho uma fatia de bolo recém-saído do forno? Eu pergunto para vocês, né? O que você pediu, né? Um punhado de sabão em pó, né? Você colocou a roupa na máquina. Com muitos afazeres diários e pouco tempo de lazer, há um aumento de estresse mesmo, que leva a pessoa a chegar em casa, ir para baixo do chuveiro e relaxar. Por isso, as relações entre moradores de um mesmo andar ou de uma mesma rua acabaram restringindo essas soluções de problemas e muitas vezes não de uma forma gentil. Então a gente está vendo aí o pessoal fazendo alguns grupos de WhatsApp, de bairro, até parece que essa relação ela está mais intensa, mas não é verdade. Somente para relacionar-se a conflitos, né? Uma grande coisa é verdade, né? Nós podemos ter boas casas, mas isso não quer dizer que nós vamos ter bons vizinhos.
Nem sempre a paciência é a qualidade que nos impera na relação porta a porta. O Sindicato de Habitação de São Paulo, Secov, gente, aponta que os problemas mais comuns na convivência envolvem basicamente 4 palavras que começam com a letra C: cachorro, carro, cano e criança. E naturalmente o desenrolar de todos os tumultos ocasionalmente por elas não é todo mundo que tira de letra e com um bom humor essa situação. E aí então nós chegamos a essas conclusões. O que eu quero dizer, Marcelo, que é o seguinte: nossas relações, elas não estão tão intensas nem com a nossa família. Claro que com os nossos vizinhos não poderia ser diferente. Inclusive com tanto tempo que hoje nós agregamos a relação com o trabalho, que aqui o programa é uma ideia de nós produzirmos uma melhor qualidade de vida. Lembre-se que quando você entrar na sua casa ou você entrar no seu prédio, você vai ter que ver aquela pessoa muitas vezes. E cada vez que você vê uma pessoa que você não está afim de cumprimentar ou guarda mágoa e rancor, isso libera para o teu organismo uma série de situações que não são desejadas. Toma muito cuidado, porque às vezes você muda num lugar e você quer ser um ótimo vizinho, né? Você quer ser acolhido e aí você também se decepciona. Vamos mediar isso, vamos oferecer um pouco menos e vamos diminuir as expectativas. Quem sabe isso não possa ser bom, até inclusive com as pessoas que estão dentro de casa, né? Mais diálogo, educação, construir uma relação boa entre vizinhos exige em geral alguns ingredientes: diálogo, educação. E é exatamente nisso que eu estou hoje tocando no assunto com vocês. Mas mais uma vez, não errem a mão. Os exageros, eles fazem com que as pessoas possam ser cobradas de alguma maneira, tanto pro lado positivo como pro lado negativo, ok? Chegou uma pergunta muito interessante para mim. A ouvinte, ela ouviu o programa na quinta-feira e ela mandou a pergunta que eu achei muito engraçadinha e me fez pesquisar e trazer para vocês aí um pouco da minha atividade no consultório. Então ela pergunta: Dr. Vinícius, existe receita para a felicidade? Então eu vou te responder, meu amor. Existe sim. Felicidade é igual a 30% de genética, 15% de circunstâncias e 50% da tua própria vontade. Então, vamos pensar. Você não aprendeu essa fórmula na escola, mas ela é mais procurada do que qualquer lei de Newton, gente. Segundo, muitas pesquisas, trata-se de uma equação para ser feliz. O método ele está descrito por alguns psicólogos que tentam oferecer e postular esta vida de bonança. Psicanalistas tentam encontrar isso nas questões mais íntimas. E sociólogos tentam tratar isso como uma causa coletiva. Falando na questão da genética, da determinação dos genes, a próxima, ela está ligada a heranças culturais. E, por exemplo, que você nunca ouviu falar, que brasileiros que dizem fora do país, por exemplo, que eles são muito felizes, mas quando eles vão lá morar, por exemplo, em Londres ou na Alemanha e se deparam, por exemplo, ali com cidades mais cinzas, mais frias, eles acabam deprimindo mais. Então, veja só, a questão genética, que é o primeiro ponto que eu falei. Adianta, você vem de uma família de pessoas deprimidas ou que não se expressam em felicidade, ou então que para ser feliz, aquela pessoa ela precisa de muito mais coisas. E então a decepção vem, né? Então falamos agora há pouco, né? Poxa, para eu ser feliz, eu preciso ter um vizinho muito amável. Por quê? Eu posso ser feliz e ter um vizinho que me dá bom dia. E eu ser feliz por isso, inclusive. Porque se ele deseja para mim, ele faz por mim muitas coisas, eu vou ter que fazer muito por eles, que eu falei na questão da troca. Nessa questão da genética, né? Se você vê que você tem uma tendência a talvez não ser aquela pessoa que se expressa com felicidade, talvez assuma que você não é uma pessoa que vai ficar dando gargalhadas a vida inteira. Não é porque o outro parece estar feliz que você obrigatoriamente vai se sentir feliz, né? A outra questão é a questão das circunstâncias. Então, se eu tô, no Brasil,
eu posso me animar com o sol, com a música, com o movimento. Em outros países, o que vai acontecer? As pessoas às vezes elas são mais caladas e nós fazemos o neurônio espelho. Nós nos acomodamos ali com aquilo que nós vemos e nós copiamos, né? Uma pessoa tá espirrando, a possibilidade de eu querer espirrar é grande. Eu vejo uma pessoa comendo, a possibilidade de eu ter vontade de comer é grande. Eu vejo uma pessoa abrindo uma lata de cerveja ou comprando um sorvete, eu posso ter vontade, daqui a pouco eu tô fazendo a mesma coisa que ela. Essa é a questão das circunstâncias, né? Então escolha com quem você quer conviver, né? Para saber que tipo de vida que você vai ter. E a outra questão é a questão da sua própria vontade. O que é que você quer, né? Você quer ser feliz? O caminho é você. A felicidade pode ser insólita, mas existe. E não só em momentos de pequenos prazeres, como ao comer um chocolate ou receber um beijo de quem você ama, tá? Aprenda a lidar com o oposto, com a frustração. É muito fácil nós nos frustrarmos. Para eu ser feliz, eu preciso lidar mais rápido com a frustração. Então, se você passa por situações, não fique falando, contando, conta pra um e liga, e manda o WhatsApp, manda o e-mail, contando sempre a mesma coisa. Olha o que o fulano me fez, né? Então, isso vai aumentar mais ainda a tua infelicidade. Não dá para se livrar do sofrimento, pessoal, mas é possível gerenciá-lo e caminhar com ele. Ou seja, chegar ao fim do ano sem ter conquistado o objetivo que havia traçado não pode ser motivo para o desânimo. Simplesmente compreenda por que não conseguiu realizá-lo. Acolha a frustração. No próximo ano, comece de novo. Tá certo? Então, é isso que eu peço para vocês, para que vocês possam diminuir as expectativas alheias e aumentar as expectativas com você. Agora você também é falível, viu? A Flávia me pediu para que eu fale um pouco sobre otimismo, se eu tenho dicas para isso. Gente, você já reparou que algumas pessoas sempre exageram o lado bom das situações, enquanto outras reclamam de tudo, remoem o rancor, imagina como eu estava falando agora há pouco? As primeiras, elas seguem aquilo que é ditado. Você tem um limão e você pode fazer uma limonada. O resultado desses dois comportamentos, eles vão se repetir dia a dia. O otimismo sempre tem motivo para ser feliz, enquanto o pessimista, ele vive o maior baixo astral. Qual que você quer ser? Quer aprender a ser positivo e encarar a vida numa boa? Vamos lá. Mude a sua forma de pensar e encare os aborrecimentos como um obstáculo que surge para levá-lo ao amadurecimento. Lembre-se que todo mundo tem problemas, a diferença é a maneira de como lidamos com eles. Enfrente os desafios com coragem, com determinação, acredite que você poderá vencê-los. 2. Siga menos autocrítico, aceite as derrotas e lembre-se de que ninguém é perfeito. Aprenda a admirar seus pontos fortes e a relevar seus defeitos. Invista na autoestima. Dê um tempo para você, pessoal. Reserve um momento longe de compromissos, horários, obrigações. Faça algo prazeroso, aproveite essa liberdade, curtindo exclusivamente o que gosta, pois isso é essencial para renovar as energias e enfrentar os desafios. Quando possível, encontre seus amigos, saia para bater papo, dê risadas, troque ideias, fortaleça os laços interpessoais, isso ajuda bastante. Cuide mais de você. Quando nós estamos felizes com a nossa aparência, enxergamos as situações da vida de uma outra perspectiva. Então, um penteado, uma roupa, isso tudo pode fazer com que você se sinta mais autoconfiante. Evite pensamentos pessimistas. Isso não vai te levar a nada. Deixe de lado o costume de encarar as situações com frases: eu não consigo, isso é difícil demais, tá? Então, nunca vai dar certo. Esse tipo de raciocínio programa a sua mente para expectativas ruins. As palavras, elas têm poder. Se as coisas estão difíceis ou não, são do jeito que você gostaria, não adianta ficar se lamentando. Procure observar algo de positivo na sua vida, não as coisas negativas. Procure, pessoal, conhecer a verdadeira dimensão dos problemas. Na maioria das vezes, nós tendenciamos a fazer aquilo que geralmente vai trazer um descompromisso com você mesmo. Ou seja, será que eu não estou me amando e ainda estou me odiando a passo de fazer isso? Procure conhecer a verdadeira dimensão dos problemas. Na maioria das vezes, nós tendenciamos a potencializar situações estressando-nos de maneira exagerada.
Pratique esportes, exercícios físicos estimulam a liberação de endorfina, já falamos isso em outros programas. Isso faz com que você se sinta melhor, esse neurotransmissor associa você ao movimento, enfrenta obstáculos e faz com que você se sinta melhor. Desenvolva a capacidade de rir de si próprio, levar-se menos a sério. É uma ótima saída para viver de maneira mais descontraída. Seja muito mais pai do seu futuro e muito menos filho do seu passado. Ok? Eu desejo a vocês uma maravilhosa semana. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Que vocês tenham muitas bênçãos e que procurem com suas próprias mãos a sua felicidade. Se precisar, 11 993 63 90 11. Nos ache nos canais do YouTube. Dr. Vinícius Responde. Até a semana que vem. Grande beijo. Dr. Vinícius Responde. Atenção para este comunicado. Este programa tem o total apoio da Faculdade Livre de Capacitação de São Paulo. Exemplo, você que trabalha na padaria há 5 anos e nunca fez um curso de panificação ou de confeitaria. Não teve oportunidade, nunca teve tempo para estudar. Nós certificamos o seu aprendizado. O programa Dr. Vinícius Responde, com apoio da Faculdade Livre de Capacitação de São Paulo, certificamos o seu aprendizado. A partir daí, com investimento mínimo, você receberá seu certificado reconhecido em todo o território nacional, em um prazo de 7 dias. Faz muita diferença o certificado. Se você quer ser massagista, cuidador de crianças ou idosos, detetive, mas nunca trabalhou na área, muito bem. Enviaremos para você estudar em sua casa apostilas, vídeos e o principal, conseguiremos estágio em qualquer área, com instrutores que trabalham na área para você realizar seu sonho de trabalhar no que quiser. Ser capacitado e certificado. Os diplomas são emitidos pela Faculdade Livre, que tem amparo legal previsto na lei. Este programa tem o total apoio da Faculdade Livre de Capacitação de São Paulo. Você ouviu? Você ouviu? Dr. Vinícius Responde.